No programa Falando Geral, a hora da verdade com Gabriela Nácia. Pastor Bandeira, muito esclarecedora toda a sua resposta. Eu queria perguntar ao senhor agora, que o senhor nos ajudasse a entender mais um ponto. Como é oportuno, como seria até ideal que nós pudéssemos lidar, qual é a forma ideal para nós lidarmos com as igrejas que têm provisão profética e as igrejas que não têm provisão profética? Como nós devemos olhar para esses ministérios, né? Tanto os que têm a provisão profética quanto os que não têm provisão profética. O senhor podia nos ajudar? Bom, dessa vez nós temos que saber como discernir se obedientes a Cristo, né? Obedecendo aos pastores que nos apacentam, orientados por Deus ou pelo dedo de Deus. Como que a gente vai fazer? Como saber, não é? Então, a própria palavra de Deus responde, Gabriela. Você quer ver? Em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos líderes espirituais, sendo-lhes submisso, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Também no livro de Romanos, capítulo 13, versículo de 5 a 6, se lê: portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por essa razão, pagais igualmente imposto, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e seu trabalho zela continuamente pela sociedade. Pelo menos hipoteticamente, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, irmão, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham. Então é por isso que se obedece não somente aos pastores, mas àqueles líderes, né, que estão à frente, cuja responsabilidade recai sobre eles, de orientar, de fazer com que exista uma hierarquia saudável dentro de uma igreja, não para oprimir as pessoas, mas para que haja uma hierarquia saudável, que a igreja funcione bem. É por isso que temos que ser obedientes a Cristo e também àqueles que estão aqui trabalhando para eles, tá bom? É isso aí. Maravilha, pastor Bandeira. Agora eu queria que o senhor nos explicasse o seguinte: a Bíblia tem muito conteúdo profético, né? Tem muita revelação de como Deus falou com o homem, de como Deus dirigiu o homem, e é a história desse relacionamento, né? Uma vez me perguntaram o que era a Bíblia, e eu falei que a Bíblia era a história do relacionamento de Deus com os homens, né? Com alguns homens, né? Alguns homens escolhidos, né? E a aliança de Deus para com a humanidade. Então eu pergunto ao senhor, o que é a Bíblia? Como nós podemos entender melhor a Bíblia? Ok, Gabriela. A pergunta que você faz é como é que os pentecostais, digamos assim, aqueles que creem nos milagres, nas profecias, nos sinais, nas operações de maravilha, como é que as igrejas que são desse tipo, né? Como é que podemos lidar com essas pessoas que pensam assim? Então eu prefiro ir à palavra do Senhor, que fala o seguinte, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Ele me respondeu: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é pela força, não é por insistir, ou por ser violento, ou por discussão, que nós vamos convencer as pessoas que têm um ponto de vista diferente do nosso a seguir o que nós pensamos. Eu acho que isso é questão de muito bom senso, de muita temperança, né? Também em Marcos capítulo 9, versículos 38 e 39, já no Novo Testamento, fala assim: mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque não era do nosso.
Aí não os impeçam, disse Jesus. Ninguém que fala um milagre em meu nome pode falar de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, que quem lhes der um copo de água em meu nome por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, quer dizer, o Senhor é muito sábio nesse ponto de vista. Olha, quem não é contra nós é por nós. Então, por exemplo, mesmo que seja uma igreja que não creia na previsão profética, acha que não é por aí? Bom, nós achamos, mesmo que a pessoa ache que não, nós não temos que impor nada a eles, porque eles estão também trabalhando do mesmo lado que nós estamos, talvez com armas diferentes. Eu gostaria de contar uma experiência para as pessoas que nos ouvem, sabe? Quando eu estive em Israel, eu pude visitar os samaritanos. Os samaritanos nós sabemos que são aquele povo que, desde aquela época da conquista dos assírios em Israel, muito tempo atrás, eles se separaram de Israel. E são um povo à parte, né? E foram um povo que foi misturado de diversas origens, colocado aí pelos assírios para acabar com a nacionalidade daquelas tribos que ficavam ao norte de Israel. Então eu estive lá para conhecer eles, perto do poço de Jacó, essas coisas, né? E o sumo sacerdote deles, o Kohen Gadol, samaritano, me recebeu muito bem na congregação dele que fica no Monte Gerizim, que é o Monte das Bênçãos. Mostrou-me o local onde sacrificam as ovelhas até hoje, e seguindo a Torá, ou o Pentateuco, né, da Antiga Aliança. E eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Fui na casa deles, me deu refresco, apresentou a família dele, mostrou onde ficavam as ovelhas, quando ele ficava, etc. Era uma vala feita na rocha, na cavala da rocha. Quando eu voltei ao hotel em Jerusalém, teve um rapaz que era o bell captain do hotel, que é judeu, e me perguntou se eu havia gostado dos samaritanos. Disse, sim, eu gostei, pois senti muita unção nele, é uma pessoa boa, uma pessoa muito assim, ligada, uma pessoa muito atenciosa, fazia tudo para lhe agradar a gente, uma pessoa que você se sente bem junto a ele. Ele, esplantado, falou, mas ele não é cristão, e nem é judeu também. O que eu posso fazer com ele? Não é judeu. Eu sei, eu disse para ele, expliquei que cada um de nós representa uma dispensação. Os samaritanos seguem apenas o Pentateuco, vocês seguem o Pentateuco, incluindo a Torá e a Taná. Isto é, todo o Antigo Testamento. Nós seguimos o Antigo e o Novo Testamento. A raiz da fé é a mesma. Então, se os samaritanos ficam numa dispensação, os judeus estão em outra dispensação que do Antigo Testamento. E nós estamos na dispensação do Antigo e do Novo Testamento. Mas a fé é a mesma raiz. Via lá de trás. O mesmo creio que se passa com as igrejas mais tradicionais. Lá são contados hinos, se houve a pregação. Em geral, acredito que os dons são do tempo de Cristo só, sobre aquela época. Nós cremos que se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, os dons dados por Jesus, através do Consolador, do Espírito Santo, né, continuam valendo. Porém, todos nós cremos no Senhor, tanto os que são tradicionais quanto os pentecostais. Assim, os samaritanos ficam restritos apenas ao que Moisés expôs, os judeus à Antiga Aliança e os tradicionalistas na parte do Novo Testamento. A partes apenas, né? E os pentecostais ficam com essa parte, mas também com os dons. Penso que somos os mais completos, embora corramos o maior risco, né, com os falsos profetas. Porém, nos consola saber que Jesus nos disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Ou seja, Senhor, como é que vamos reconhecer as pessoas que são suas e não são? Ele disse, não pode uma árvore má dar fruto bom e nem pode uma árvore boa dar fruto mau. Então, se a pessoa se diz ser boa, ser isso, ser aquilo, pelo jeitão dele, pela maneira de falar, com a maneira como nos trata, pela maneira como se refere às outras pessoas, sabemos se ele é bom ou ruim.
Maravilha, pastor Bandeira. Agora eu queria que o senhor nos explicasse o seguinte: a Bíblia tem muito conteúdo profético, né? Tem muita revelação de como Deus falou com o homem, de como Deus dirigiu o homem, e é a história desse relacionamento, né? Uma vez me perguntaram o que era a Bíblia. E eu falei que a Bíblia era a história do relacionamento de Deus com os homens, né? Com alguns homens, né? Alguns homens escolhidos, né? E a aliança de Deus para com a humanidade. Então eu pergunto ao Senhor, o que é a Bíblia? Como nós podemos entender melhor a Bíblia? Opa, essa pergunta é interessante. Se é um livro de profecia, ela não é apenas um livro de profecia, ou seja, a Bíblia não é só profecias, mas basicamente um livro das alianças. Deus fez uma aliança com Noé, não é? Uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, fez uma aliança conosco, né? Portanto, é um livro das alianças e um livro de profecias, tá? Também tem livro de poemas, né? A parte de poemas, que são os salmos, o livro de Jó, certo? Então, além de sinais, salvação, curas, revelações, milagres, operação de maravilha, fé, alegria e os demais frutos do Espírito. Isso é a nossa Bíblia, minha amiga. Essa é a nossa Bíblia que nós tanto amamos. Um livro escrito durante 1.600 anos, por mais de 40 autores. E não há um só erro nela. Às vezes o pessoal fala, mas eu encontrei um livro dizendo que eram 2 mendigos, tem outro, o livro que fala que era um mendigo só, que Jesus curou. Eu digo a você, é a melhor coisa que tem. Se todo mundo disser a mesma coisa, fica sendo copy-paste, ou seja, copiou e colou. Mas quando as pessoas veem coisas de ângulos diferentes, um cara olha de lá e só vê que acha que foi só um mendigo, olhou de longe, o outro que viu de mais de perto viu que são 2. Isso prova que realmente são testemunhas que tiveram pontos de vista diferentes e vão atestar que aquilo não é uma mentira, não é um fake news, mas é um fato verídico. Sim, a Bíblia é um livro, além de ser um livro cheio de profecias e de outras coisas, é um livro maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Quero deixar um grande abraço a todos vocês que nos ouvem, todos vocês que nos deram essa atenção, que não desligaram, não mudaram de uma rádio para outra. A todos os ouvintes do programa Falando Geral do quadro A Hora da Verdade e aos demais ouvintes que nos ouvem. Um abraço a todos. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigada pela sua participação, pastor Bandeira. Realmente, hoje a gente encerra esse programa muito mais ricos em todo o conhecimento da parte eclesiástica, da parte doutrinária e de todos os fundamentos mesmo da fé cristã evangélica. Muito obrigada mesmo pela participação do senhor. As portas estão abertas para o senhor retornar sempre que o senhor quiser. Tá bom? Zé Carlos, é com você, meu amigo. Um abraço e Deus abençoe a todos.